Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daciana. Estamos aqui para mais uma reunião semanal da programação da operação. Hoje é dia 3/3 e a gente vai falar sobre a programação do mês de março, né? Para essa segunda semana aí do mês de março. Na verdade, segunda semana do mês de março. No caso, essa reunião ela vai ser dividida em três grandes blocos, né? Sendo que cada bloco a gente vai ter um grupo de apresentações e ao final de cada bloco a gente vai ter um intervalo de 5 minutos para e depois a gente vai voltar depois desse intervalo, onde serão respondidas todas as perguntas recebidas ao longo das apresentações no chat dessa mesma reunião. O primeiro bloco, a gente vai ter três apresentações da PRH, que é a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Primeiramente, sobre a parte de previsão meteorológica, depois a parte de previsão hidrológica e, na sequência, a parte de operação hidráulica. Eu gostaria de chamar aqui para esse primeiro bloco a o Eduardo, que vai fazer a parte da previsão meteorológica. Na sequência, o Carlo, com a previsão hidrometeorológica. E, na sequência, a Dayana, sobre a parte de operação hidráulica. Boa tarde, Luciana, demais que estão assistindo a gente. Começando a reunião semanal, como de praxe, com a previsão meteorológica e sempre olhando o que aconteceu nessa última semana, né? Nessa última semana, a gente teve o avanço de uma frente fria pelo oceano, mas no continente a gente teve muitas áreas de instabilidade que conseguiram provocar algumas pancadas de chuva na maior parte das bacias de interesse do SIM. Como a gente consegue ver tanto aqui no mapa do satélite, né, que mostra dia a dia o que aconteceu ao longo da última semana, quanto aqui no mapa de acumulado, foi uma precipitação muito mal distribuída. Essa frente fria não conseguiu organizar essa chuva, e com isso, embora tenha chovido na maior parte das bacias, no geral, quando a gente tira a média das bacias, a gente teve médias muito baixas e a chuva foi mais volumosa apenas de forma pontual em alguns pontos dessas bacias. Os maiores volumes atingiram as bacias aqui do Jacuí, no Rio Grande do Sul, e nesse trecho entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pegando a incremental de Itaipu e parte do Paranapanema, principalmente a parte mais baixa do Paranapanema, e também o Paraíba do Sul. Em relação à geração eólica, a gente teve uma geração eólica mais favorecida, principalmente aqui no norte do Maranhão, no Piauí e no Ceará, do que na semana anterior. E mesmo aqui, né, quando a gente olha o interior do continente, né, a gente vê que a mancha aqui mais laranja está um pouquinho maior nessa última semana, indicando que a gente teve um aumento, mas um aumento bem menor do que o que a gente verificou aqui na faixa litorânea. Para a próxima semana, a gente só tem um sistema meteorológico avançando pelo oceano novamente, na altura da região sul, e depois que esse sistema avança e vai embora, a gente fica com uma área de baixa pressão atuando na altura da região sul, entre Santa Catarina e Paraná. Com isso, para essa próxima semana, a gente tem, de novo, volumes não tão expressivos assim, né? Os modelos indicam volumes em torno de 20 a 60 milímetros de forma geral, e a previsão dessa chuva é de que seja uma chuva que nem nessa última semana, uma chuva mal distribuída, são pancadas isoladas, ocasionadas pela combinação de calor e umidade. A gente já está se aproximando do final do período chuvoso, não tem uma expectativa de algum bloqueio muito intenso se formando sobre a faixa central do Brasil, mas mesmo assim, né, a gente acaba tendo a chuva que ocorre, ela é mal distribuída e ocorre de forma muito isolada. Os modelos também divergem em relação aos maiores acumulados, né? O ETA mostra os maiores acumulados na cabeceira do Paranapanema e na cabeceira do Tietê, e com volumes bastante significativos também entre o Iguaçu, a incremental a Itaipu, e também na Bacia do Madeira. Já o GEFS mostra os maiores acumulados entre as bacias do Grande e do Paranaíba, e também aqui na região do Madeira e nas áreas mais baixas das bacias da região norte. Já o SMWF mostra os maiores acumulados entre o Jacuí e o Uruguai, e também aqui nesse trecho entre o Tietê e o Grande, e aqui a montante de Jupiá e de Ilha Solteira.
No geral, né, a gente vê que nas bacias da região norte, um outro ponto que a gente observou já nas últimas semanas, que continua observando, é que a chuva vai se deslocando mais para norte e passa a ocorrer, os maiores volumes passam a ocorrer nas áreas mais baixas dessas bacias e não nas cabeceiras, tanto do Xingu quanto do Tocantins, que a gente tem um acumulado para essa semana, e para a segunda semana do horizonte, a gente vê que o combinado de modelos mostra um aumento da precipitação nas bacias do Madeira, do Xingu, do Tocantins e também no Paranaíba, mas com uma redução da precipitação nas bacias da região sul e também em uma parte aqui do Paraná, principalmente Paranapanema, o Tietê e o Grande. Como a gente não tem, de novo, um sistema meteorológico avançando de forma muito organizada, a gente vai continuar com uma condição de temperaturas elevadas na maior parte em todas as capitais do Brasil, mesmo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que a gente deve ter 1, 2 dias de temperatura um pouco mais baixa, continua bastante quente nos demais dias, com temperaturas acima de mais de 30 graus em quase todas as capitais. Então, para essa próxima semana, a condição é de estabilidade das temperaturas nas capitais do Brasil. Em relação à geração eólica e também solar fotovoltaica, não tem nenhuma grande mudança dessa próxima semana para essa última semana, e a condição também é de estabilidade para as duas gerações, tanto para os parques eólicos quanto para os parques de energia solar fotovoltaica. Te passo de volta a palavra, Daciana, e estou à disposição caso tenha alguma dúvida ou questionamento. Agora, na sequência, a gente tem o Carlo com a previsão hidrometeorológica. Boa tarde a todos, obrigado, Daciana. Vou seguir então aqui com a apresentação. Então, agora eu vou iniciar a apresentação sobre a previsão hidrológica da revisão 1 do PMO de março. Começando então com a previsão de precipitação para as bacias do subsistema Sudeste, bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Então, para a bacia do Grande, temos volumes de precipitação próximos aí de 5 milímetros em praticamente todo o horizonte, enquanto na bacia do Paranaíba, os maiores volumes eles se encontram aqui a partir do dia 7, volumes se aproximando então aí dos 10 milímetros. Na bacia do Paraná, algo parecido com a bacia do Grande, então precipitação próxima aí de 5 milímetros, chegando ao máximo próximo dos 10. O mesmo comportamento também verifica-se na bacia do Paranapanema. Seguindo para o acompanhamento diário de anos do subsistema Sudeste, então temos aqui uma tendência de diminuição nas afluências para esse subsistema, apesar de um pico aí na atual semana operativa, com previsão de fechamento para o mês em 98% da MLT, que configura o 42º menor do histórico para esse subsistema. Então, na bacia do Grande, a previsão indica a manutenção desse comportamento de recessão aqui nas afluências, com essas afluências, então, baixando aqui da média para o período, e a previsão de fechamento ficando em 97% da MLT, correspondendo, então, ao 47º menor do histórico. Para a bacia do Paranaíba, um pouco diferente da bacia do Grande, então a previsão já indica uma certa manutenção do mesmo patamar de vazões, então as afluências caminhando um pouquinho de lado aqui, com a previsão mensal ficando em 69% da MLT, configurando o 19º menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, percebemos uma tendência, então, de manutenção dessa recessão que já vinha ocorrendo, com as vazões aqui bastante altas já no horizonte observado e mantendo, então, essas afluências acima da média. Previsão de fechamento por mês de 130% da MLT, sendo este o 18º maior do histórico. Na bacia do Paraná, também uma tendência de diminuição das vazões, com as mesmas ficando acima da média do período. Previsão de fechamento no mês de março, 105% da MLT, correspondendo ao 40º maior do histórico. Seguindo para a previsão de precipitação para as bacias do subsistema sul,
temos, então, tanto no Iguaçu quanto no Uruguai, maiores volumes de precipitação aqui no início do horizonte previsto, e no restante do horizonte, precipitação abaixo dos 5 milímetros, mas com chuva em todos os dias. Então, apresentando o acompanhamento das zenas para o subsistema sul, as afluências já vinham em comportamento de redução dessas vazões. Na próxima semana, a previsão indica um pico de vazão, seguido de recessão, e a previsão mensal para esse subsistema fica em 103% da MLT, configurando o 41º maior do histórico. Na bacia do rio Iguaçu, então, a tendência é diminuição dessas afluências ao longo de todo o horizonte previsto. Ainda assim, a previsão indica um fechamento acima da média, em 104% da MLT, correspondendo ao 40º maior do histórico de 93 anos. Já na bacia do rio Uruguai, vemos então esse grande aumento nas afluências na próxima semana, com a previsão de fechamento para o mês ficando em 105% da MLT, correspondendo ao 43º maior do histórico. Então, para a previsão de precipitação para as bacias dos subsistemas Nordeste e Norte, então temos São Francisco um início do horizonte com pouca precipitação, com essa precipitação aumentando conforme o tempo passa. No Tocantins, precipitação um pouco mais regular, variando então entre 5 e até 20 milímetros. Com isso, no acompanhamento das zenas do subsistema Nordeste, manutenção do comportamento que já vinha sendo observado, uma diminuição das afluências até a terceira semana prevista, com a previsão de fechamento do mês aqui em 51% da MLT. Aqui temos o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, então apresentando de diminuição dessas afluências das vazões aqui de todos os postos, e também aqui a afluência de Sobradinho com um comportamento bastante semelhante. Nas zenas da bacia do Rio São Francisco, um reflexo que a gente viu ali para o subsistema Nordeste, então diminuição das afluências e a previsão de fechamento em 51% da MLT, correspondendo ao 14º menor do histórico. Já no subsistema Norte, então a tendência é continuar com esse aumento aqui nas afluências desse subsistema, então com a previsão de fechamento para o mês ficando em 112%, correspondendo ao 24º maior do histórico. Então, como reflexo então desse aumento do bacia do Tocantins aqui aumentando as afluências consideravelmente, com a previsão de fechamento superando então um pouco a média em 101% da MLT, correspondendo então ao 37º maior do histórico. Então, seguindo aqui, temos um mapa apresentando previsão hidrológica para a próxima semana, com a maioria, então, das bacias do Sim ficando acima dos 80% da MLT, com destaques aqui para as bacias do Uruguai, do Iguaçu, Paranapanema e algumas bacias aqui do subsistema Norte. Seguindo para a previsão hidrológica mensal para o mês de março, então, temos aqui para o subsistema Sudeste uma leve redução nas condições que haviam sido previstas no estudo do PMO, caindo de 100% para 98% agora na revisão 1. Subsistema Nordeste com uma diminuição de 64% para 51%. Subsistema Sul também uma diminuição do que havia sido previsto no PMO de 110 para 102%. E o Subsistema Norte mantendo condições iguais para ambos os estudos. Então, aqui apresentamos a previsão hidrológica mensal para os meses de março e abril, conforme o último slide mostrou. A maior diferença ainda no mês de março a gente vê aqui no Nordeste, com a diferença grande entre as semanas. Então, para esse subsistema, o mês de abril variando já entre 27% e 150% da MLT. O subsistema Sudeste, as afluências, então, para o mês de abril variando entre 72% e 128%. O subsistema Sul, mês de abril variando então entre 33% e 243%, e o subsistema Norte variando entre 55% e 145% da MLT. Passando para a evolução do armazenamento dos subsistemas, então temos todos os subsistemas, com exceção do sistema Sul, apresentando então essa recuperação nos armazenamentos nos últimos tempos.
O subsistema sul com um comportamento um pouco mais estável. Os armazenamentos, então, variando de 77% no subsistema sudeste até 98% no subsistema norte. Em relação a alguns aproveitamentos de importância aqui para o SIM, vemos então em todos os aproveitamentos essa tendência de recuperação aqui na energia armazenada, com esses armazenamentos desses aproveitamentos sendo eles Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação de Três Marias e Tumbiara, variando então entre 63,8% em Nova Ponte até Furnas com 95,6%. Com isso, então, eu encerro a apresentação da previsão hidrológica, fico à disposição para qualquer questionamento e devolvo a palavra para você, Daciana. Obrigada, Carlo. Agora, para a apresentação da parte de operação hidráulica, eu chamo a Dayana para fazer sua apresentação. Fique à vontade, Dayana. Obrigada, Daciana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só um minutinho que eu vou compartilhar a apresentação. Bem, começando então com os destaques da operação hidráulica. Primeiramente nesse slide, né, como de praxe, a gente apresenta as salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e tem participação do ONS. Então, destaco aqui a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, a sala de crise da Cheia do Rio Doce. Para essa sala, eu destaco que a última reunião realizada foi no dia de ontem, e para o ciclo úmido 2022-2023, a sala foi encerrada. Temos também a sala de crise da região sul, além dos grupos técnicos de apoio à Bacia do Rio Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTAOH. Nos próximos slides, eu vou destacar algumas dessas salas que aconteceram nas últimas semanas, começando pela sala de acompanhamento da Bacia do Paranapanema. A última ocorrida foi no dia 23 de fevereiro. Na ocasião dessa sala, nós apresentamos as políticas de defluência atualmente vigentes. Então, a gente destaca que para Jurumirim, a defluência mínima atual é de 147 metros cúbicos por segundo. Para Chavantes, a defluência mínima vigente é de 85 metros cúbicos por segundo. E para Capivara, 276 metros cúbicos por segundo. Como padrão, a gente sempre apresenta uma simulação hidráulica, né, visando obter informações sobre a perspectiva de armazenamento. O horizonte da simulação apresentada na sala foi do dia 23 de fevereiro até o dia 12 de março. Nós utilizamos o modelo SMAP, né, para previsão das afluências, e para previsão das chuvas nós consideramos o modelo combinado ETA-GFS e o SMWF. A política de defluências utilizada para essa simulação consistiu no seguinte: Jurumirim, uma defluência média de 350 metros cúbicos por segundo no período da simulação; Chavantes, uma defluência de 500 metros cúbicos por segundo; Capivara, 1.100 e Mauá, 475. Nós destacamos, né, que essa política de defluências ela foi utilizada na simulação, mas que por conta da programação, diariamente esses valores são revistos. Como resultado da simulação, nós temos que o reservatório de Jurumirim, representado pela linha azul, tem uma leve ascensão do armazenamento, indo de 84% para 89% no final do horizonte. O reservatório de Capivara também com a tendência de subida do volume, indo de 85% para 96%. O reservatório de Chavantes partindo de 91% e chegando ao final do horizonte com 94%. E o reservatório de Mauá estabilizado, né, 99%, e no final do horizonte com 100%. A gente também apresenta os gráficos de acompanhamento da evolução dos armazenamentos para os principais reservatórios da bacia. Aqui os gráficos à direita, a linha azul representa o ano de 2021, a linha preta o ano de 2022 e a linha vermelha o ano de 2023.
A gente pode observar nitidamente que para esse ano a gente está com uma condição bem mais favorável em termos de armazenamento. Para Jurumirim, o dado informado na sala da Ana, né? Dados observados até o dia 21 de fevereiro, Jurumirim estava no patamar de 85%, Chavante no patamar de 92% e Capivara com volume de 88%. Outra sala de destaque foi a da Bacia do Rio Tocantins. Aconteceu essa semana, no dia 28 de fevereiro. Também, como padrão, a gente apresenta a simulação hidrológica para o reservatório de cabeceira, né, a usina hidrelétrica de Serra da Mesa. O horizonte da simulação considerou o período de 27 de fevereiro até o final de março. Também foi utilizado o modelo SMAP para a previsão das afluências e a previsão da chuva foi obtida a partir do modelo SMWF. Em termos de vazões afluentes, foram considerados dois cenários, um pouco mais otimista e um pouco menos otimista. E esses cenários foram denominados por cenário inferior. A média de vazão para o período previsto foi de 946 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 65% da MLT, e o cenário um pouco mais otimista, denominado por cenário superior, a média de vazão para o período previsto de 1.049 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 72% da MLT. Então, com base nesses dois cenários de vazão e considerando, né, a permanência da política de 100 metros cúbicos por segundo para o mês de março, nós temos aqui o gráfico da direita o resultado da simulação. Então, nós podemos observar que Serra da Mesa parte de 72,7% de armazenamento e alcança 78,9% no início de abril, considerando o cenário superior de vazões, e considerando o cenário inferior, chegaria a 78,2%. Ambos os cenários são bem próximos, mas a gente observa ainda para o mês de março a tendência de subida de armazenamento do reservatório de Serra da Mesa. Aqui a gente apresenta agora a agenda das reuniões das próximas salas, né? Como eu disse, a última reunião da Sala do Doce ocorreu ontem, no dia 2 de março, e atualmente a sala foi encerrada. A do Paranapanema, a próxima, ocorrerá no dia 28 de março. A do São Francisco acontece na próxima semana, 7 de março. A do Sul, no dia 22 desse mês. E a do Tocantins, no final do mês, no dia 29. Eram esses destaques, Adaciana. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Então, encerramos o nosso primeiro bloco com as 3 apresentações. Agora a gente tem uma pausa de 5 minutos e com um retorno com as respostas às perguntas que estão no chat. Tá ok? Até já. Olá, pessoal. Voltamos agora para o nosso segundo bloco, onde serão realizadas 2 apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para programação diária, o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda sobre a previsão de carga para essa revisão semanal do PMO. Ainda no segundo bloco, a gente também vai ter 2 apresentações da Gerência de Programação Mensal, a PRM. Na primeira vão ser apresentados os resultados da revisão semanal do PMO e também na segunda apresentação vão ser apresentadas as intervenções energéticas relevantes. Para a gente iniciar agora o nosso segundo bloco, antes disso, a gente teve apenas uma contribuição com uma pergunta do Luciano de Furnas, e como é um assunto mais da programação, a gente vai deixar para o terceiro bloco para ser respondida. E agora, para iniciar as apresentações, eu chamo o Can para falar sobre a parte de previsão de carga para programação diária. Fique à Obrigado, vontade, Adaciana. Can. Começando a compartilhar aqui a tela. Espero que vocês já estejam vendo a apresentação aí. Vou passar para o próximo slide. Vamos sim. E, bom, pessoal,
Tô trazendo aqui os resultados aí da programação diária, primeiramente com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, tá? Aqui a gente não teve, assim, muitos destaques para essa semana, tá? A gente previu uma semana aí de recuperação para o Sudeste, frente à carga mais baixa que a gente verificou aí na semana do Carnaval, que é típico do ano, tá? Aqui na quarta-feira aqui a gente teve um desvio aqui mais causado por mais fortes chuvas aí em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro a gente teve um registro de precipitação até abaixo do que a gente estava prevendo para essa semana, mas esse desvio, que foi o principal aí da semana no Sudeste, foi por causa de chuvas mais fortes aí em São Paulo, tá? Bom, dos resultados dessa semana é que 86% dos desvios ficaram em até 3%, tá? Um MAP aí de 1,58% e 41% dos desvios até 1%, que é um ótimo resultado aí para o subsistema. Já aqui no subsistema sul, a gente teve uma dificuldade um pouquinho maior aí na previsão, porque a carga veio mais volátil, puxado pela MMGD aqui no dia 26, que causou esse desvio aqui maior aqui, horário, e na segunda-feira que a carga não respondeu tão forte quanto a gente imaginava de vir um patamar assim mais alto do que a semana anterior, tá? Mas aí a gente ajustou a previsão para os próximos dias e aí ela veio mais bem comportada, tá? Mas esse desvio maior é mais atribuído aí a uma expectativa maior de uma carga maior para o retorno às atividades pós-carnaval e também de uma menor carga de irrigação para levante hidráulico, tá? Que também é típico dessa época do ano que na semana a gente não verificou, tá? Bom, 45% dos desvios ficaram até 3% no sul, um MAP de 4,47%. Para o subsistema Nordeste, a gente registrou basicamente pancadas de chuvas ao longo de toda a semana aí, praticamente, tá? Ah, de destaques, a gente teve o desligamento de um consumidor livre aí de em torno de 100 megawatts lá na Bahia, mas fora isso, o resultado foi razoável aí na semana, com 54% dos desvios e até 3%, um MAP de 3,2% e 20% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema norte, esse sim sofreu bastante com pancadas de chuvas, principalmente em Manaus, tá, que deixou a carga bem volátil. A gente notou algumas movimentações assim rápidas de consumidores livres, mas de uma magnitude assim razoável, de em torno ali de 150 megawatts, que causaram alguns desvios horários ali relevantes, mas no geral a carga veio num patamar elevado aí para o norte, tá? 57% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 2,85% e 21% dos desvios até 1%. E quando a gente integraliza todos os subsistemas, né, para o SIM, a gente vê que o dia que teve aí maiores desvios foi essa segunda-feira, principalmente puxado pelos desvios aí do Nordeste e do Sul, tá, que a carga veio abaixo do que a gente tinha previsto para segunda-feira. Mas, no geral, aí tivemos um ótimo resultado, com 97% dos desvios em até 3% e um MAP de 1,18%, tá? E 53% dos desvios em até 1%, que é um ótimo resultado aí para programação diária. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, encerro minha apresentação e estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada pela apresentação, Cam. Gostaria de chamar o Douglas Aranil para a previsão de carga para o PMO, caso nessa revisão Boa tarde. semanal. Obrigado, Luciano. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde a todos. Então, começar o compartilhamento pela minha apresentação. Acredito que todos já estejam vendo. Retomando a apresentação agora, falando que eu tenho respeito do acompanhamento da carga semanal, bem como as previsões para as demais semanas operativas. Começando aqui com nossas premissas meteorológicas para as próximas semanas. Basicamente, a manutenção das temperaturas elevadas que nós estamos verificando nas capitais do sistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com destaque para a ocorrência de pancadas de chuva nas capitais dessa região, e no Nordeste também. Aqui no Norte e Nordeste, cabe destacar a previsão de ocorrência de pancada de chuva em todo o período em Fortaleza, Manaus e Belém, e como o Lio destacou ao longo da sua apresentação, a redução de cargas de um consumidor livre, em torno de 100 MW médio, no subsistema Nordeste. Começando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste,
Essa semana nós tivemos um desvio de 2%, dada a expectativa de fechamento numa carga de 43.532 megawatts médio. Esse desvio aqui, enquanto muito associado às elevadas temperaturas que nós temos observado nas capitais desse subsistema. Para as próximas semanas, essas temperaturas deverão permanecer nesse patamar mais elevado, com destaque até para o Rio de Janeiro, onde os primeiros dias da próxima semana operativa deve apresentar temperaturas máximas na ordem de 40 graus Celsius, então é uma temperatura bastante elevada. E com isso nós mantivemos a carga na ordem de 43.768 megawatts médio, semelhante ao que nós havíamos previsto na revisão zero desse PMO. Não fizemos nenhum ajuste em nenhuma das semanas operativas, e dessa forma nós temos o valor de março revisto de 43.526 megawatts médio, com um desvio no momento de apenas 0,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Passando aqui para o subsistema sul, essa semana nós observamos um desvio um pouco atípico que nós temos apresentado aqui ao longo das últimas reuniões. O Liu já destacou que foi uma semana com uma carga bastante volátil, mudando bastante dia a dia. Essa semana nós temos a expectativa de fechamento na carga da ordem de 12.870 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de menos 10% em relação à nossa previsão. Algum destaque cabe a ser feito em relação a esse desvio. O primeiro é que quando nós realizamos essa previsão, nós imaginamos que a carga iria voltar para um patamar semelhante a que estava sendo observado na semana anterior, o Carnaval. Porém, o crescimento da carga nessa semana ficou um pouco aquém daquilo que foi previsto. Nós observamos uma redução na semana aqui do Carnaval, de 12 a 18, de 17% na carga, e o crescimento observado nessa semana foi de 11,7%. Como os senhores sabem, nós fizemos a previsão para essas semanas ali em torno no dia 16, 17 do mês passado, e com isso nós não tínhamos uma sinalização quantitativa das temperaturas para essa semana, dada o horizonte, que ficou um pouco à frente aí. Nós tivemos antecipar o estudo em função do Carnaval. E com isso, quando nós adotamos uma semana base para a nossa previsão, nós adotamos uma semana semelhante à semana de 11 a 17 de 2, que é a semana anterior ao Carnaval, com a expectativa de ocorrência de temperatura bastante elevada. As temperaturas ficaram elevadas, porém, o início dessa semana operativa apresentou um pouco mais temperatura um pouco mais amena do que a que nós temos observado nessa semana do Carnaval, fato que colaborou também com uma redução de carga no início dessa semana operativa. E outro fator que o Liu até tocou ao longo da sua apresentação foi a redução da carga voltada para o levante hidráulico, que nós não observamos ao longo dessa semana operativa. Com isso, nós apresentamos aqui os destaques dessa semana, com uma carga um pouco inferior àquela que nós havíamos esperado. Para a próxima semana, frente à manutenção das temperaturas em patamares mais elevados, em todas as capitais da região sul, com suave acréscimo até no Paraná, e também a carga que nós temos observado tanto ontem quanto hoje, num patamar um pouco mais elevado que nós observamos de quarta para trás, nós resolvemos adotar a mesma previsão realizada no PMO de 13.943, não fazendo assim nenhum ajuste nas previsões para a semana 2 e também para as semanas seguintes. Com isso, nós temos um valor de massa revisto de 13.338 megawatts médio, que nos sinaliza aí um desvio de menos 1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui no subsistema Nordeste, essa semana nós tivemos um desvio de menos 3,9%, dada a expectativa de fechamento da carga de 11.724 megawatts médio. O Liu já destacou ao longo da apresentação dele a redução da carga de consumo do óleo, que ocorreu em meados dessa semana, colaborou com uma redução da carga. E para a próxima semana, frente que as temperaturas devem permanecer nesses patamares mais elevados, lá no subsistema, tanto Nordeste quanto Norte, não apresentam grandes variações de temperatura. E os totais de precipitação maior destaca somente para a Fortaleza, com ocorrência de pancada de chuva ao longo de toda a semana. Nós adotamos um pequeno ajuste aqui nessa segunda semana, basicamente em função da redução da carga do consumo do óleo, que deve estar retornando sua carga
a partir aqui da terceira semana, e para as demais semanas nós não fizemos nenhum tipo de ajuste. Dessa forma, nós temos um novo valor de março de 11.929 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de menos 0,6% em relação à previsão inicial. E por fim, no subsistema norte, essa semana esse subsistema não tem grande destaque, é sempre comentado. A carga ali apresentou um desvio de menos 0,9%, dada nossa expectativa de fechamento de 6.557 megawatts médio. Para as demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste, mantivemos as mesmas previsões da revisão zero do PMO, e com isso o novo valor de março revisto de 6.495 megawatts médio me sinaliza aí um desvio de menos 0,1% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. E chegando aqui ao sistema interligado, essa semana, né, nós tivemos um desvio de menos 1,5%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 74.683 megawatts médio. Para as demais semanas, né, o único ajuste que foi realizado foi na semana 2, em função do ajuste realizado no subsistema Nordeste, que representa aqui no SIM uma redução na carga de menos 0,1%, dado o novo valor de 76.361 megawatts médio. O novo valor de março de 75.229 megawatts médio nos sinaliza uma variação em relação à nossa previsão inicial para o mês de menos 0,2%. Aqui eu termino minha apresentação, retorno a palavra para você, Daciana, e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Douglas. Eu gostaria de chamar o Lucas, que vai apresentar os resultados dessa revisão do PMO e também a parte de intervenções energéticas relevantes. Boa tarde, Luciana. Boa Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Imagino que a tela já esteja compartilhada. Tá, sim. Obrigado. Dando continuidade, então, à nossa reunião semanal, eu vou trazer aqui, primeiramente, os resultados dessa revisão do PMO de março de 2023, que engloba a próxima sexta-feira, no dia 10 de março. Todos os subsistemas no valor de 0. E a gente tem aqui também uma ilustração apresentando, né, as interligações entre os subsistemas e os limites que foram atingidos nessa revisão. A gente pode perceber aqui o atingimento do limite máximo de transferência de energia entre o norte e o sudeste, né, o bipolo, o FNS, que está aqui entre o nó fictício de Imperatriz e o subsistema sudeste centro-oeste, e também o RSE, no patamar pesado aqui no nó de Ivaiporã, para o sudeste. A gente pode perceber que tanto no bipolo como na FNS nós atingimos o limite de transferência em todos os patamares de carga, e no RSE apenas no patamar de carga pesada. E todos eles são limites conjunturais, então são limites que foram afetados nessa semana operativa devido a alguma intervenção cadastrada na rede, nesta área. Para essa próxima semana operativa, a gente tem uma geração térmica de 4.267 megawatts médios. Esse valor está totalmente representado pela declaração de inflexibilidade dos agentes térmicos. Então, só destacando também que esse valor ele é revisto na programação diária, na etapa de programação diária. Ainda falando um pouco sobre as térmicas, mas as que têm características da GNL, nós temos um total de 3 usinas, que é a usina de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. Nessa revisão do PMO de março, nós analisamos, né, a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para a semana de 6 de maio até 12 de maio, e como a gente pode perceber aqui na tabela, o benefício GNL das 3 usinas tem o valor zerado, que é abaixo dos seus CVUs, então, consequentemente, a gente não tem a indicação de nenhum despacho antecipado por ordem de mérito para essa semana de maio, através dessa revisão do PMO de março, para as 3 usinas. Entrando agora um pouco na energia armazenada dos subsistemas, a gente traz o gráfico, né, de como se comportou nessa revisão, né, num tom mais escuro, e num tom mais claro são os resultados da revisão anterior, que foi o PMO de março.
A gente tem a partida dessa semana operativa no Sudeste Centro-Oeste em 75,5%, no Sul em 84,9%, no Nordeste em 85,8% e no Norte em 97,6%. A gente pode perceber que o subsistema Sudeste ele se comportou bem característico como na última revisão, né, foi uma pouca variação, e tem uma expectativa de chegar em 84,5% ao final de março, tendo uma variação para o final de abril de 85% até 91% aproximadamente. O subsistema Sul também teve uma operação bem similar ao que a gente viu na última revisão, mantendo aí um nível praticamente flat durante todo o mês de março, chegando a 85,1% ao final desse mês de março, e uma expectativa de variar entre 67% e 98% ao final de abril, tendo um valor esperado na casa de 86%. O subsistema Nordeste operou um pouco acima do que a gente viu na última revisão, chegando a 88,8% ao final de março, e tendo uma variação de aproximadamente 87% a 100% nos seus cenários para o final do segundo mês, o mês de abril. Já o Norte, ele apresentou uma operação já característica que a gente vem percebendo já desde as revisões do mês de janeiro, do PMO de janeiro de 2023, onde tem um depressionamento, né, ao final do mês, então a gente chega aqui em 62,5%, e a gente tem para todos os cenários do segundo mês, ao final do mês de abril, a expectativa de chegar com o subsistema em 100% de energia armazenada. Nessa semana operativa, para essa próxima semana operativa, nós não recebemos nenhuma oferta de importação de energia, nem da Argentina e nem do Uruguai. E então, dando continuidade, agora eu passo para a apresentação de intervenções energéticas relevantes. São intervenções que englobam a próxima semana operativa, que vai do dia 4 ao dia 10 de março, reforçando. E a gente traz aqui as intervenções que estão programadas para acontecer em um MUG que altere algum limite sistêmico ou em um MUG de grande porte. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, então, a gente traz aqui 3 intervenções, são 3 manutenções preventivas. Na UG5 de Ilha Solteira, a gente tem a manutenção preventiva periódica, que vai do dia 6 de março até o dia 13 de março. A gente também tem uma manutenção preventiva periódica na UG14 de Jupiá, que vai do dia 7 de março ao dia 9 de março. E nos dias 8 e 9 de março, na UG2 de Furnas, nós temos uma manutenção preventiva programada. Para o subsistema Sul, nós temos uma manutenção preventiva programada também do dia 5 de março até o dia 25 de março, na UG3 de Governador Bento Munhoz. E na UG1 de Itá, nós temos uma expensão anual no gerador, na turbina e no transformador. Esse serviço está programado do dia 6 de março até o dia 17 de março. E no subsistema Norte, nós temos uma manutenção preventiva geral na UG6 de Cachoeira Dourada, que está programada para o dia 6 de março até o dia 31 de março, então até o fim do mês. Para o subsistema Nordeste, para essa próxima semana operativa, nós não temos nenhuma intervenção relevante para trazer aqui para os senhores. Dando então só mais algumas informações adicionais aqui da gerência de programação mensal. A primeira é referente ao envio de dados para a revisão de maio, que será feita através do SADEP. E então esse envio vai ser aberto a partir do dia 14 de março e vai ser encerrado no dia 31 de março. A gente destaca a importância desse envio, uma vez que o cronograma anual de manutenção é realizado com base nessas informações. Então, qualquer problema ou impossibilidade de envio através do SADEP, a gente pede também que essas informações estejam sendo encaminhadas até o dia 31 de março pelo e-mail plano.energético@ons.org.br. E a gente também traz o lembrete que o fornecimento dessas informações de forma incompleta ou incorreta é passível de registro de não conformidade, conforme com base no nosso submódulo 1.3 dos procedimentos de rede do ONS. E um último recado se faz em relação a alguns retornos que nós tivemos, né, de vocês, né, de senhoras e senhores, sobre o problema de acesso à consulta de intervenções pelo link do Tableau. Então, a gente está trabalhando para ajustar e voltar com acesso normalmente através do Sintegre, mas como medida preventiva, a gente traz aqui para vocês os links de acesso, tanto um link alternativo como um link
normal, padrão, e também o acesso através do QR Code. Então, a gente imagina que dessa forma vocês vão conseguir estar consultando normalmente e tão logo a gente estabeleça novamente o acesso através do Sintegre, a gente traz a atualização também para vocês. Aqui eu encerro as minhas apresentações, Luciana, devolvo para você e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Agora, encerrando essa apresentação do Lucas, a gente fecha o nosso segundo bloco. A gente vai ter uma pausa de 5 minutos e, com o retorno, a gente responde as perguntas contidas no chat. Até logo. Olá, pessoal. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco, mas a gente vai voltar com a resposta de algumas perguntas que a gente tem no nosso chat. Eu falei que a pergunta do Luciano ficaria para o terceiro bloco, mas a gente teve algumas perguntas a mais sobre a EVT e a gente vai responder agora de uma vez. A pergunta do Luciano é: prezados, boa tarde. No IPDO, percebe-se uma grande diferença entre a exportação programada e verificada de energia vertida turbinável nos últimos dias. Qual a justificativa principal dessa diferença? Por acaso, a diferença entre a energia ofertada pelo SIM e aquela contratada com os países importadores entra também nessa parcela de diferença do IPDO? Programado versus verificado? Obrigada. Eu chamo aqui o Thiago Norbiato para poder responder essa pergunta do Luciano. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Com relação à redução da diferença da EVT exportada, isso acontece geralmente no tempo real. No tempo real, os países importadores, eles tiram interesse e aí há uma redução do EVT. A exceção foi nessa semana, e foi uma exceção do Brasil, o Brasil que não quis exportar, foi quando teve a perda lá de Xingu. Fora isso, normalmente, essa redução vem no tempo real e dos países importadores. Obrigada, Thiago. Continua aí que a gente tem mais uma perguntinha de AVT. A pergunta é do Gustavo, da Santo Antônio Energia, perguntando: prezados, boa tarde. O ONS tem disponibilizado os volumes de exportação de energia vertida turbinável por usina? Encontrei essas informações, mas sem a discretização por UHE. Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado pela pergunta. Realmente, o EVT não é discretizado por usina. Segundo a portaria, né, que regula a exportação, a energia gerada com fins de exportação será considerada no mecanismo de realocação de energia, MRE. Então, não é discretizado por usina mesmo. É isso aí. Obrigada, Thiago. Agora, para responder a nossa próxima pergunta, feita pelo André Tamashiro, eu chamo o Lucas para responder. A pergunta é assim: prezados, gostaria de saber se foi avaliado a queda de armazenamento na semana 5 da região norte. O mesmo comportamento ocorreu na semana passada. Oi, André, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Sim, foi avaliado, a gente vem avaliando já, como eu até comentei durante a apresentação, isso vem ocorrendo já em algumas revisões desde o PMO de janeiro de 2023. É uma decisão, né, do modelo, visto, como você pode até perceber, ao final do segundo mês a gente atinge 100% de armazenamento, né, em todos os cenários. Então acaba sendo indiferente o momento do vertimento, o modelo decidiu por verter na última semana de março e acaba impactando, por ser a usina de Tucuruí, de forma considerável, né, a energia armazenada do subsistema norte. A gente segue em avaliação, tá? A gente está em contato constante com a nossa área de modelagem aqui, a PEM, dentro do ONS, para buscar estar resolvendo essa inconsistência que vem acontecendo aí durante esse ano já nas revisões e no PMO, como você bem comentou. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, André. Agora, no nosso terceiro e último bloco, serão realizadas duas apresentações. A primeira será realizada pela Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, PRI, e será sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação do terceiro
terceiro bloco, que será também a última apresentação dessa reunião, será realizada pela Gerência de Programação Diária, PRD, e será sobre a política operativa. Então, eu gostaria de chamar agora para esse terceiro bloco, para a parte de limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu chamo o Edu Polato para realizar sua apresentação. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Então, eu vou comentar sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, aqui começando pela área norte e nordeste, nós temos o desligamento do disjuntor 9184 de 500 kV da SE Lusiânia, e que vai ser feito, né, das 0 horas do dia 3 até as 0h30 do dia 13 de março. E o motivo é remanejamento do BEI para atender a obra de integração do novo reator de barra do setor de 500 kV de Lusiânia. Então, para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Lusiânia, é necessário, então, limitar o FNES em 7.200 MW, o FNS em 3.700 MW e o R seco em 11.000 MW. A próxima intervenção, o banco de capacitor série da linha Gurupi-Peixe na subestação Gurupi, que vai ser feito das 3 horas até as 5 horas do dia 4. O motivo é substituir o GT Sistema 1 fase branca do banco de capacitor série, e para que o sistema suporte contingências simples e duplas no trecho Gurupi-Serra da Mesa e contingências externas à interligação norte-sudeste, é necessário, então, limitar o FNS em 3.200 MW, o FNES em 5.800 e o FNS e mais FNES, né, a composição, em 7.600 MW. Agora, o banco de capacitor série dessa mesma linha no terminal de Peixe 2, né, que vai ser feito das 6h30 às 16h30 do dia 5. O motivo é substituição e rebalanceamento do banco de capacitor 701. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas no trecho Gurupi Serra da Mesa e contingências externas à interligação, é necessário limitar o FNS em 3.100 MW, o FNES em 5.500 e aí o somatório FNS mais FNES em 7.500 MW. A barra 2 de 500 kV da SES Serra da Mesa, que vai ser feita no período das 0 até as 2 do dia 7. O motivo é correção do monitoramento da posição do disjuntor 706 para proteção 5062BF e barra 702 da SES Serra da Mesa, e para que o sistema suporte contingência envolvendo a perda da barra 1 de Serra da Mesa 2, é necessário, então, limitar o FNS em 3.700 MW, o FNES em 6.800 MW e o R seco em 10.000 MW. Disjuntor L1 da SE Bom Jesus da Lapa, 500 kV, que vai ser feito das 5 até as 17 horas do dia 7. O motivo é manutenção corretiva para sanar vazamento de gás SF6, para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples e duplas, contingências simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Bom Jesus da Lapa 2, é necessário limitar o FNES em 6.800 MW, o FNS em 3.500 e o R seco em 11.000 MW. Linha de 500 kV Barreiras 2 de Boés 2, que vai ser feito no período das 0 às 7 do dia 8. O motivo é troca de fase do reator de linha 701, que é o reator de linha, né, da Barreiras 2 de Boés 2, e para que o sistema suporte contingências na interligação Sudeste-Nordeste e contingências externas às interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, é necessário limitar o FNS em 3.200 MW e o FNES em 6.000 MW. Agora, passando para a área Sul-Sudeste, nós temos aí o desligamento da linha de 765 kV Itaberá-Tijuco Preto, circuito 3, que vai ser feito das 7 horas e 30 minutos do dia 15 até as 16h30 do dia 10 de março, né? E o motivo é revitalização do sistema de proteção, controle e supervisão da linha Itaberá-Tijuco Preto, circuito 3. E para que o sistema suporte a perda dos circuitos remanescentes, é necessário reduzir em 2.500 MW nos limites de RSE e reduzir
500 megawatts dos limites de RSU. E agora na área Itaipu, LCC de Itaipu, 50 Hz, nós temos o desligamento da barra C de 500 kV da SE Foz do Iguaçu, 50 Hz, que vai ser feito das 7h30 às 16h30 do dia 6, e o motivo é manutenção preventiva nos relés da proteção diferencial. E para que o sistema suporte a perda dos barramentos adjacentes, é necessário limitar o LCC de Itaipu em 3.915 megawatts. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição e volto para você, Luciano. Obrigada pela apresentação, Eduardo. Agora, para a nossa última apresentação do dia, para falar sobre a política operativa, Thiago Norbiato. Fique à vontade. Desculpa a demora. Tem a apresentação? Carregou, Thiago. Então, novamente, boa tarde a todos. Obrigado pela chamada, Luciano, prestação. E agora eu vou começar a falar um pouquinho aqui da política operativa dessa última semana, da semana da revisão passada, né, do dia 25 de fevereiro até o dia 3 de março. Inicialmente, começamos aqui fazendo uma comparação dos CMO entre os modelos D100 e DCOMP, informação diária e a semanal. E em ambos os modelos, o CMO comportou-se com valores nulos, né, em todos os mercados, para todos os patamares. Fazendo agora uma olhada, olhar o Brasil como um todo, no mapa, aqui eu apresento todos os pontos, né, com o CMO das barras. Aqui temos aproximadamente 30% total de barras elétricas do Sistema Nacional. E aqui também vemos que há uma equalização em todos os mercados, todas as áreas, todas as barras, com valor nulo para o CMO. Olhando agora para os mercados, um gráfico de box plot, para ver a variação dos CMOs, né? Observamos que em todos os mercados também, olhando aqui para o dia 3, os CMOs não têm dispersão de valores, eles são todos iguais a zeros, também não teve nenhum outlier, aqui olhando mais especificamente para o dia de hoje, 3 de março. Fazendo uma comparação agora entre o modelo D100, né, os resultados D100, e o pós-D100, o PDP, quais foram as diferenças de resultados praticados e o previsto. Inicialmente, passando aqui pelos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, para a geração hidráulica, foram necessários ajustes para a contabilização do político operativo, para o fechamento do balanço do SIM e ajuste único ritmo hidráulico, e, por fim, rateio de investimento dominável. Para a geração térmica, as diferenças verificadas se devem à inflexibilidade das UTS Termo Rio e Cubatão. Para o sistema Sul, observam-se desvios para a geração hidráulica devido à necessidade de ajuste no PDP para a contabilização da diretriz e da política operativa e rateio de investimentos. Com relação às térmicas, os desvios se devem ao fato de que, ao longo da semana, ocorreram declarações de inflexibilidade para as usinas de J. Lacerda, A2, C e Candiota 3. No Nordeste, houve geração hidráulica a partir do dia 1º, realizando uma redução das UHS Luiz Gonzaga, Complexo Paulo Afonso e Xingó, buscando o reenchimento do reservatório de Sobradinho. Para as térmicas, ocorreram declarações de inflexibilidade para os UTS Vale do Açu e Termo Bahia. Para o Norte, observamos desvios justificados por unit ritmo hidráulico, rateio de investimento minável, e para as térmicas, ocorreram declarações de flexibilidades para as térmicas UTE Mauá 3, que realizou o teste durante a semana. Olhando aqui agora a titulação dessas gerações térmicas, a única titulação foi para a inflexibilidade, todas as despachos térmicos foi para a inflexibilidade. O total de térmica para o SIM foi de 4.787 megawatts. Com relação ao intercâmbio internacional, houve exportação comercial de energia por usinas hidráulicas, observando a EVT, e para todos os dias para os dois intercâmbios, Argentina e Uruguai. Olhando agora aqui um pouco o balanço de energia para os mercados, observamos que
o subsistema Sudeste e Centro-Oeste apresentou um perfil de importação líquido, principalmente para patamares de carga média e pesada. O principal responsável pela modulação foi o atendimento da carga, foi a geração hidráulica. Operação hidráulica visando a recuperação dos armazenamentos no Paranaíba e exploração dos recursos da Bacia do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme, claro, a possibilidade de alocação da carga. No subsistema sul, houve importação de energia em todos os patamares e modulação de geração conforme o perfil de carga. A geração hidráulica foi reduzida para manutenção das defluências mínimas das bacias do Jacuí. Demais bacias, como Iguaçu e Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Houve exportação comercial de energia com a Argentina e Uruguai. No Nordeste, houve a utilização do recurso do Bacio de São Francisco para controle de nível e atendimento à carga do SIM, respeitando-se as restrições hidráulicas e elétricas. Foram notados montantes expressivos de geração eólica, atingindo até o montante de 10 gigawatts médio. Para o Norte, observou-se um comportamento exportador de energia em todos os patamares de carga. Disponibilidades energéticas exploradas em todos os períodos de carga, conforme a possibilidade de alocação. Olhando aqui agora o sistema como um todo, alguns destaques macros encontrados essa semana. Observamos uma carga média de 75 gigawatts, o que representa 5,4 gigawatts a mais do que semana passada, com uma geração eólica atingindo quase 10 gigawatts, 9,7 gigawatts no Nordeste, e o que representa um aumento de 1 gigawatt com relação à semana passada. Nós temos o submercado sul com perfil importador, importando aproximadamente 4 gigas, um pouco mais de 4 gigas, 4,3 gigas. Teve uma exportação comercial de EVT com a Argentina de 1,4 e com o Uruguai de quase meio gigawatt. E uma exportação dos bipolos de madeiras em torno de 3,4 gigawatts. E para o Xingu, dos bipolos de Xingu, de 5,7 gigawatts. Por fim, em Itaipu, observou-se uma geração de 7 gigawatts e meio, o que representa quase meio giga a mais do que na semana anterior. Para finalizar aqui, uma política operativa que vai ser buscada ou almejada para a próxima semana, que começa agora no dia 4 e vai até o dia 10. Busca no subsistema Sudeste e Centro-Oeste uma operação hidráulica visando a recuperação dos armazenamentos no Paranaíba e exploração dos recursos da Bacia do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme a possibilidade de alocação de carga. No sul, a geração hidráulica será reduzida para a manutenção das defluências mínimas da Bacia do Jacuí. Demais bacias, Bacia do Iguaçu e Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. No Nordeste, operação para reenchimento do reservatório de Sobradinho, na Bacia de São Francisco, e demais OHE com geração reduzida. Por fim, no Norte, haverá uma exploração de geração avaliando os limites de transmissão. Operação para controle de cheias nas usinas de Tocantins e Xingu. Assim, concluo aqui a apresentação da política operativa da semana. Obrigado pela atenção. Luciano, volto para você a palavra. Obrigado. Obrigada, Thiago. Nós encerramos as apresentações por hoje. A gente vai iniciar agora uma pausa de 5 minutos e a gente retorna com as respostas às perguntas que nos foram feitas via chat. Até já. Olá, pessoal, mais uma vez. Retornamos agora para o nosso último encontro do dia da nossa reunião semanal da programação da operação. Para as respostas que a gente teve ao longo do terceiro bloco. Para essa resposta, a gente trouxe o Lucas e o Eros para responder. Uma pergunta de complementação do André Tamashiro. A pergunta dele é o seguinte: em complementação à minha questão sobre o depressionamento acentuado da região norte na semana 5, gostaria de saber se esta operação permanecer indicada pelo DECOMP até o momento da programação da semana 5, o ONS executará esta programação. E aí chamo o Lucas e o Eros para responder. Boa tarde, Luciano. Boa tarde novamente para o André. Obrigado pela pergunta. Bom, então vou dar início aqui falando um pouco sobre a operação do DECOMP, né?
como a gente até comentou também na outra resposta, a gente está com um valor da água, né, muito baixo, e a gente tem uma quantidade de divertimento turbinável considerável no sistema, e acaba que o decomp para ele não tem a diferença entre concentrar esse vertimento, né, em uma usina ou distribuir entre as outras. Então, acabou que isso faz essa operação um pouco diferente do que a gente vê na operação real, né, para o subsistema norte. E aí a gente lembra, né, que após o decomp nós temos também outras etapas, né, até a operação de fato do sistema, que envolvem também a gerência de programação diária. E então eu vou pedir o Eros também para estar complementando a resposta para o André. Boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. Então, né, dando sequência, esse sinal do decomp, né, ele entra para a execução do DCEM, e após, né, a execução do DCEM, a gente tem a etapa de ajustes no pós-DCEM, onde as restrições, né, que não foram capturadas pelos modelos, né, é feito esse ajuste. Nessa questão do vertimento, né, quando uma vez em que o valor da água está muito baixo, né, e nós temos excedentes, né, em todo o sistema, os modelos eles não conseguem fazer um tratamento igual entre os aproveitamentos, né? Dando exemplo, duas usinas, né, que estão com excedente, o modelo pode, num limite, né, apresentar vertimento em apenas uma usina e não apresentar na outra. Então, dessa forma, eu estou penalizando, né, de uma certa forma, apenas um empreendimento. Então, nessa etapa, a gente faz o rateio desses excedentes, né? Então, essa operação, né, de apenas um estágio, você ter um vertimento elevado, né? Isso não quer dizer que na prática vai ocorrer, né? A gente sempre busca uma operação mais equilibrada, mais distribuída, mais uniforme, mais econômica entre todos os aproveitamentos, principalmente nesse cenário de excedentes energéticos, tá bom? Obrigado pela pergunta, devolvo a palavra, Daciana. Obrigada, Eros, obrigada, Lucas. E agora, para responder a pergunta do Lúcio, eu chamo aqui o Eduardo. A pergunta do Lúcio é a seguinte: prezados, boa tarde. Acabei perdendo o começo da reunião, não sei se já foi respondido. O elo de corrente contínua de Xingu Estreito foi interrompido, e assim desligando 4 Gs de Belo Monte. A previsão de retomada segundo o IPDO é dia 7/3. A data ainda permanece? As torres já foram arrumadas? E aí eu chamo o Eduardo para responder. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pela pergunta. Conforme a informação que o agente BMTE passou para nós aqui através do sistema de gestão de intervenções, o elo continua fora, né, e com a previsão mantida para o dia 7. Né, 7 de março é a previsão de retorno do bipolo Xingu Estreito. Ok? Volto para você, Daciana. Obrigada, Eduardo. As perguntas já encerraram no nosso chat. Se houverem necessidade de enviar qualquer outra pergunta, elas serão respondidas posteriormente pelas áreas responsáveis. E qualquer dúvida ou pergunta podem ser enviadas para o nosso Fale Conosco no site do ONS. Além disso, eu gostaria de agradecer a participação de todos nessa reunião, todos os apresentadores e todos os agentes que participaram da nossa reunião semanal da programação da operação, e gostaria de convidar a todos para o nosso próximo encontro na semana que vem, na próxima sexta-feira, com a reunião no dia 10, dia 10/3 de 2023. Tá ok? Uma boa tarde a todos e um ótimo fim de semana.